No livro do profeta Isaías está escrito o seguinte, no capítulo 43, versículo 13: Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Uma pergunta é uma afirmação do Senhor e uma pergunta do Senhor. Quem é que vai impedir o que Deus está fazendo na sua vida? Esse operar maravilhoso que começou a acontecer é Deus. Deus é quem está trabalhando por você, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo aí. Você que está me ouvindo neste momento, é o Senhor Deus que está agindo na sua história. Ninguém, mas absolutamente ninguém vai impedir esse operar. Ninguém vai fazer a sua vitória escapar das mãos de Deus. O Senhor diz que nada pode escapar das mãos dele. Nada vai escapar. A sua vitória, os seus planos, os seus projetos, os seus sonhos, eles não procedem de você. Foi Deus que os plantou no seu coração. Então é plano de Deus, e o plano de Deus e as promessas de Deus na sua vida, ninguém vai fazer escapar das mãos de Deus. Está nas mãos de Deus a sua vitória. Não está nas mãos do homem, não está nas suas mãos, mas está nas mãos do Senhor. E ele diz que nada escapa da mão poderosa dele. Quando ele estendeu a sua mão sobre o mar, ali no Egito, na saída do povo do Egito para a terra prometida, quando ele estendeu ali a sua mão, quando ele ordena a Moisés que ele erga ali o braço com a vara sobre o mar, o Senhor estende a sua mão e divide. A Bíblia diz que foi o Senhor, pelo forte vento oriental, quem dividiu aquelas águas, quem dividiu o mar para que ficasse como uma muralha de um lado e uma muralha do outro. Ou seja, aquele problema que era o mar que estava na frente de Israel agora estava sendo muros de proteção. Não é? Os egípcios poderiam vir lá por trás, mas pela lateral não poderia vir de forma alguma, porque o problema de Israel agora era proteção para Israel. Deus transformou aquele problema em proteção. Fez um muro de um lado, um muro do outro, e os egípcios só poderiam vir lá de trás, só poderiam ficar para trás na poeira, e como ficou mesmo na poeira, porque a terra estava seca. A Bíblia diz que Deus atravessou ali o seu povo em terra seca no meio do mar. E os egípcios ficaram para trás na poeira, ficaram lá no poeirão. E Deus foi conduzindo o seu povo ali, e o povo olhava para um lado e via aquela muralha de água, do outro lado aquela muralha de água, que era o problema deles, era aquele mar, agora era muros de proteção. E eles vão passando, atravessam ali, porque operando Deus ninguém impede. O faraó tentou impedir, mandou seu exército ir atrás do povo de Israel, vai lá, persegue, faz eles parar, mas eles não pararam. Você sabe por que eles não pararam? Porque não era projeto dos israelitas atravessar aquele mar. Não era. Era projeto de Deus. Deus já tinha dito anteriormente que levaria o seu povo. Ele prometeu isso a Jacó. Quando Jacó estava deitado ali fazendo aquela pedra de travesseiro, Deus disse: olha, eu vou dar essa terra aqui para você e para a sua descendência. Aquela terra prometida, a terra que mana leite e mel. Então Deus prometeu a você uma terra boa, que é a terra das promessas de Deus, dos sonhos de Deus, dos planos de Deus, dos projetos de Deus na sua vida. Ele prometeu e ele não desistiu. E ele não vai falhar, e nada vai fazer escapar das mãos de Deus esse sonho que está plantado no seu coração, porque foi Deus que plantou, e é Deus que está regando esse sonho. Esse sonho não é seu, Deus está regando esse sonho no seu coração, porque ele vai fazer sim acontecer. Quer os homens queiram, quer os homens não queiram, quer o inimigo queira, quer o inimigo não queira, Deus vai fazer prosperar as obras das suas mãos e vai concluir todo o projeto dele. Tudo que Deus falou, nenhuma palavra vai cair no chão, porque é palavra de Deus para a sua vida. Deus não mudou, Deus não vai mudar, Deus não vai deixar que o inimigo arranque das mãos dele a tua vitória. A tua vitória tem sim sabor de mel. Deus te confirma, porque é uma vitória maravilhosa, que você vai saborear essa vitória, você vai tocar nessa vitória, você vai viver ela, vai respirar. Louvado